Ok. Perfeito. Bom, obrigado, Johnny. Obrigado, gente. Vamos. Eu sei que é manhã de Páscoa, né? Hoje, bem cedo, as mulheres chegaram no túmulo, estava aberto e vazio. Entre os muitos privilégios que Deus me deu, foi de visitar o provável lugar do túmulo. A gente não tem absoluta certeza. A Rô estava lá também, né, Rô? Visitamos o túmulo vazio. E continua vazio, tá? Fomos verificar, Sim. está vazio. Então, hoje nós estamos aqui celebrando a Páscoa. Eu até pensei em trocar a ordem aqui, mas eu queria compartilhar com vocês um estudo que eu tenho feito já faz desde o começo do ano passado, desde o começo da pandemia, na verdade. Por várias razões, eu tenho me dedicado muito ao estudo do Evangelho de João. Então, expus todo o Evangelho de João, inclusive na IBD, no ano passado, eu fiz um resumo do Evangelho de João. Obviamente, 4 aulas foi assim, um sobrevoo lá em cima, né? Só apontando algumas coisas. E tem esse outro estudo que eu tenho feito sobre quem é Jesus Cristo, especialmente a partir das 7 afirmações que ele faz. Eu queria então dar uma pequena introdução. Não vou entrar numa introdução do livro, vou apenas dizer para vocês que eu assumo que o livro foi escrito pelo Evangelho, pelo apóstolo João. A maioria de nós diz, é claro, né? Na literatura aí não é tão claro, tem gente que discorda, mas eu tenho, olhando tudo, bastante convicção. E foi o último evangelho a ser escrito. O apóstolo certamente conhecia os evangelhos que a gente chama de sinóticos, os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E eles são chamados sinóticos porque eles têm a mesma perspectiva. Os outros evangelhos contam uma história. E o foco dos outros evangelhos era a narrativa, passo a passo, não enfatizam tanto os discursos de Jesus. O evangelho de João fez um processo assim, eu vou enfatizar os discursos, aquilo que Jesus falou. Eles contaram a história. João não se preocupa tanto com a história, ele se preocupa muito mais com aquilo que Jesus diz, com aquilo que há por trás. E a questão que eu quero tratar é justamente, como eu disse, essas expressões do eu sou. E essas expressões, quando Jesus falou pela primeira vez, todo judeu lembrava-se da passagem do encontro de Moisés com Jesus. Vou abrir rapidamente ali em Êxodo. Nós conhecemos a passagem. Moisés havia fugido do Egito, estava cuidando do rebanho do seu sogro, e nesse contexto ele encontra a sarça, um arbusto que queimava sem se consumir. E ele chega perto e é Deus, e Deus o chama para uma tarefa de libertar o povo do Egito. O diálogo ali em Êxodo, capítulo 3 e 4, é muito interessante, se você puder olhar uma outra vez, porque Moisés tenta enrolar Deus. Uma coisa um pouco ridícula, né? Mas eu acho que às vezes a gente faz a mesma coisa, sabe? Deus chama a gente para alguma coisa e a gente fica dando desculpa. Então Moisés começa falando, mas quem sou eu? E Deus diz, não importa quem você é, eu vou estar contigo. E a segunda pergunta, é aqui que eu quero olhar, versos 13 e 14, nós lemos assim, Êxodo 3, 13 e 14. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes perguntar, e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual o nome dele? O que lhes direi? No fundo, Moisés estava dizendo que em nome de quem que eu vou falar? A primeira pergunta de Moisés é, quem sou eu para ir libertar o povo? A segunda pergunta, percebe um pouco da cara de pau de Moisés, é assim, tá, você vai estar comigo. E quem é o Senhor? Quem é você para fazer isso? E a resposta de Deus, que nós conhecemos bem do verso 14, é: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Então, quando Jesus diz, várias vezes no Evangelho de João, é registrado no Evangelho de João, eu sou, todo israelita falava, entendia que ele estava fazendo uma afirmativa de ser Deus, na verdade. O Evangelho de João, logo no princípio, primeiros 2 versículos, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio.
João começa o seu evangelho declarando a divindade de Cristo. Aliás, esse é o ponto central do evangelho de João. João quer deixar claro que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele não é um profeta iluminado, ele não é um rabino criativo, ele não é um herói revolucionário, ele não é um líder oprimido que foi morto por um governo imperialista. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus. E eu queria só destacar, enquanto a gente fala disso, e ainda não entrei no primeiro eu sou, tá? No capítulo 8, João 8, por 3 vezes Jesus usa exatamente a fórmula de eu sou. Então, se você tiver com a Bíblia aí, abre comigo rapidamente ali, primeiro em João 8, 24. Jesus diz assim, João registra: eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Gente, para o judeu, isso era blasfêmia. Que um homem dissesse eu sou. Porque ele está se colocando no lugar de Deus. E é exatamente isso que Jesus faz. Por isso que qualquer outra alternativa é impossível, porque ou Jesus realmente é o Filho de Deus, ou ele é o enganador. Porque a afirmativa que é feita aqui em João é que Jesus disse: eu sou. Se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão em seu pecado. Na mesma história, um pouquinho para frente, verso 28, de novo a gente lê: então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Mais uma vez, uma declaração muito forte nesse sentido. E a última declaração nessa conversa que existe ali está no verso 58 do mesmo capítulo. E aqui, um pouco de contexto, Jesus está falando sobre sobre o seu ministério, está dando assim uma apresentação, está explicando quem ele é e falando da sua eternidade. Então, no verso 56, Jesus diz assim: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então, Jesus chama o testemunho de Abraão e fala: olha, Abraão ficou feliz quando ele entendeu a minha vinda. Obviamente, verso 57, disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Como é que você está falando isso? Como é que você pode falar que Abraão ficou feliz? O que você está falando? Verso 58, respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E repara aqui os tempos verbais que são importantes. Jesus não disse que antes de Abraão eu já era. Não, eu sou. Ele usa a formulação reservada para o nome de Deus. Então ele fala: antes de Abraão, eu sou, desde aquela época eu sou hoje, eu sou no futuro. Ele usa o termo presente para toda a eternidade. É uma declaração que para nós é importante compreendermos pelo significado dela. Não é que Deus é meramente atemporal, o que ele é. Ele está, se você imagina a história aqui, Deus está fora da história. Então Jesus pode dizer: eu sou antes de Abraão, eu já sou. Falou: não, você já era? Não, eu estou fora do tempo. Por isso que Deus pode intervir aonde ele quer dentro do tempo. Obviamente, quando ele faz essa afirmativa, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Verso 59, então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. O Evangelho de João torna assim muito claro as declarações de Jesus. Deixa eu ler mais uma antes de nós avançarmos aqui um pouco mais, que está em João capítulo 18, que fala da prisão de Jesus. João 18, versos 5 a 6. Jesus está sendo preso, Judas chega com um destacamento de soldados, especialistas dizem que tinha entre 20 a 40 soldados, a maioria deles romanos, havia também guardas do templo, mas haviam soldados romanos armados e preparados. Eles chegaram, aí no verso 4, nós lemos assim, João 18, 4.
Jesus, sabendo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou: Quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Verso 6: Quando Jesus disse, Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Eu nunca participei de uma operação policial que foi prender alguém, mas se a gente vai prender, imagino eu, tá? O policial vai prender o bandido, o cara fala, sou eu, a gente pula em cima dele e prende rápido, né? Mas aqui a autoridade de Jesus, na hora que ele usa essa formulação, sou eu, eles caem por terra. Eles simplesmente, por causa da autoridade que Jesus tem, tanto que ele repete, quem que vocês estão procurando? Jesus, já falei que sou eu, pode me prender e deixe esses homens irem. Por que que é tão importante essa declaração de Jesus quando ele diz eu sou ou sou eu? Eu vou dar um passo atrás ainda para nós olharmos não só a divindade de Jesus, mas o modo como o poder e a estrutura de Jesus afeta toda a existência. Nós lemos em Atos capítulo 17, quando Paulo usa uma expressão, Atos 17, 28 diz assim: Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A nossa existência se baseia no fato de que Deus é. Então, Jesus, Deus pode afirmar eu sou, independente de tempo, independente de descendência ou de ascendência, independente de profissão, de nome, de registro, ele é, por definição, ele é. E porque ele é, e porque ele existe, nós temos a nossa existência. Última passagem para a gente olhar isso, antes de entrar direto aqui na questão de quem Jesus afirma ser. Olha comigo Colossenses 1,17. Colossenses 1,17. Ali em Colossenses parece que Paulo ele fala um poema. Muitos dos estudiosos acham que isso era como se fosse um hino que a igreja cristã cantava já nessa época, ou pelo menos um poema que era recitado. Colossenses 1,17 diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. A ideia é que Jesus segura nas mãos a existência. Não é só que ele criou, não é só que ele voltará, ele é. E porque ele é, nós podemos existir. Nós existimos nele. É como que se Jesus se distraísse, se fosse possível, né? Jesus se distraísse, a existência parava, acabava a existência. Não é que a gente ficava paralisado, não, nós deixávamos de existir. Nós existimos em Cristo. Isso torna muito trágico o grande número de pessoas que rejeita a existência de Cristo. Porque aí a própria existência dele se torna uma coisa solta no espaço. Nós temos acompanhado várias linhas de filosofia que negam a existência de Deus, e muitas delas passam por aquilo que a gente chama do existencialismo. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas o existencialismo é assim, não, a gente existe, mas não existe uma força maior, não existe uma âncora, não existe uma base, não existe um fundamento. E a maioria das pessoas que começa a entrar por essa linha e chega às suas últimas consequências, vários deles acabam tirando a vida. Porque se não há uma âncora, se não há um fundamento, a existência não tem nenhum sentido. Eu estou aqui, mas se eu sou bom, se eu sou mal, se eu vivo, se eu abençoo, se eu não abençoo, vou viver de uma maneira selvagem. Vou tirar vantagem, vou roubar, vou fazer o que eu tenho que fazer, porque a vida não faz sentido. Então, quando nós olhamos tentamos, perdão, tentamos responder a questão de quem é Jesus, nós estamos lidando com uma questão fundamental para a própria existência da humanidade. O nosso evangelismo, gente,
não é tentar convencer gente para vir para a nossa igreja. É convencer pessoas da realidade espiritual que existe. É convencer pessoas do milagre que existe. Ainda hoje de manhã eu recebi, logo cedo, uma mensagem: Ele vive. E puxa, gente, isso tinha que impactar a gente de um modo todo especial. Porque Ele vive é que nós existimos. Porque Cristo existe e porque Ele morreu e ressuscitou é que nós temos uma esperança de vida, uma esperança de futuro. Podíamos falar muito mais sobre isso, mas deixa eu entrar aqui no nosso tema mais propriamente. Esse eu sou, em grego é a expressão ego eimi, que é uma expressão bastante formal com respeito a dizer eu sou. Naquela época era comum a pessoa usar só o ego, que é de onde vem eu, né, o egoísmo e outras coisas, ou eimi. Se eu dissesse, por exemplo, eu sou paulista, seria comum dizer eu paulista ou sou paulista, como em português a gente faz. Então, o eu sou, ela não era assim tão rara, mas era uma expressão mais formal. Alguns estudiosos dizem que Jesus diz, eu sou de verdade, era uma ênfase que dava. Não, eu realmente sou. De qualquer forma, ele faz 7 afirmativas, eu vou só listá-las aqui, hoje nós vamos tratar de uma só. Ele afirma que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta do aprisco ou do curral das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Hoje eu quero olhar com vocês a primeira das afirmativas, eu sou o pão da vida. Esse eu sou, essa declaração, Jesus vai falar em João capítulo 6, num contexto ali do verso 25 até o final do capítulo, mas nós vamos olhar só até o verso 40. Mas para a gente dar um contexto, o que aconteceu logo antes? Esse discurso acontece assim às margens do mar da Galileia, que na verdade é um lago, não é um mar, mas ainda assim é chamado. Pronto. A gente emudece todo mundo, mas eu preciso continuar falando. E o que acontece no início do capítulo 6 é que acontece a multiplicação dos pães. Obviamente, um milagre, uma coisa fantástica, né? Muito marcante. E a gente percebe que João não gasta muito tempo contando o milagre. Ele conta e segue em frente, porque eu já falei, o foco de João é o discurso de Jesus, não o milagre. Logo em seguida, nós temos Jesus andando sobre as águas, provavelmente é a mesma experiência que nos outros evangelhos relata que Pedro também andou, Jesus chama Pedro para andar com ele sobre as águas. E aí existe uma multidão. E sempre que Jesus fala de multidão, sempre que João descreve a multidão, ele inclui também líderes religiosos judeus. Então, sempre existe essa dualidade. Existe por assim dizer, o povão que estava lá, e existem os religiosos judeus que volta e meia apareciam para confrontar Jesus, para pegar Jesus em alguma artimanha, alguma coisa que pudesse gerar uma condenação sobre Jesus. Vamos olhar cada uma dessas coisas. Primeiro, versos de 1 a 15, não vamos ler tudo, mas ele está fazendo relato da multiplicação dos pães. Quero destacar uma coisa, no verso 2, o verso 1 diz, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo. Por quê? Porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Aqui vem um alerta, gente, com grandes multidões. Grandes multidões, em geral, não pensam. Grandes multidões se reúnem e não são em si perigosas, mas podem ser grandes ajuntamentos, seja jogo de futebol, passeata, seja o que for,
a tendência é descambar para violência, para outra coisa. E a grande multidão, não é que eles estavam seguindo a Jesus porque eles entendiam que ele era o Filho de Deus, o eu sou o prometido do Pai. Não, é porque eles tinham ouvido sinais milagrosos. O pessoal foi atrás de Jesus por causa do show. Claro que muitos creram ou estavam no processo de se tornarem crentes, mas João deixa bem claro, olha, o povo foi atrás porque Jesus estava fazendo sinais milagrosos. E Jesus, já que tinha um povo com ele, aproveitou para ensinar. Ele ensina, no verso 5, ele, de certa maneira, provoca Filipe e fala, Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para esse povo? E Filipe responde, Senhor Jesus, 200 denários não seriam suficientes. Um denário era mais ou menos o que ganhava um trabalhador braçal em um dia. Então ele falou, 200 dias de trabalho não seriam suficientes. Comeriam um pedaço de pão. Aí finalmente chega o rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus faz o milagre da multiplicação. Deixa eu só fazer um pequeno parênteses aqui. Eu não sei se vocês já ouviram, mas de vez em quando a gente ouve umas bobagens assim. Eu quero destacar, não para a gente focar em bobagem, mas para a gente afirmar a verdade. Uma das últimas bobagens que eu li a respeito disso foi alguém dizendo, não, na verdade, quando o rapaz compartilha o seu lanche, Jesus vai lá e compartilha o lanche dele. E aí as pessoas tocadas com esse gesto, cada um começou a compartilhar o seu lanche, porque todos tinham levado o lanche. Primeiro, o texto não diz isso. E o mais impressionante é que no final do lanche que cada um tinha levado, sobraram 12 cestos cheios. Quer dizer, o pessoal começa a inventar, por quê? Porque não admite o milagre. O que o texto está revelando, você pode crer ou não crer, mas o que o texto está revelando é que Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixinhos, e fez o milagre da multiplicação. Agora, onde há insuficiência humana, existe a suficiência de Deus. Então, o foco do milagre, você percebe que João não gasta muito tempo aqui, ele só descreve e vai partir em frente. Mas verso 14 nos mostra uma outra coisa interessante. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha feito, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Na cultura judaica, havia grande expectativa do Messias. O Messias, às vezes, era chamado de profeta, Moisés diz isso no Antigo Testamento, virá um profeta maior do que eu. O judeu, maior que Moisés, só se for o Messias. Então, o pessoal viu o milagre, era um sinal do Messias, e repara só que curioso, a incoerência do verso 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O povo viu o milagre e falou, é isso que nós precisamos, achamos o nosso rei. Eu acho assim, muito estranha essa expressão, proclamar rei à força. Ele não queria ser rei, mas nós vamos forçá-lo a ser rei. E aí o primeiro ato dele como rei é abdicar da coroa. Quer dizer, não faz sentido você forçar alguém a exercer autoridade. Na verdade, eles não queriam a autoridade, eles queriam o benefício. E repara só como na nossa época, políticos populistas se elegem na mesma base. Eu prometo alimentar vocês, eu prometo resolver todos os problemas, eu prometo. E o povo, a massa, acaba elegendo o político, por quê? Porque ele vai encher a minha barriga. Esse é um outro tema, não vamos poder entrar agora, mas é muito curioso para você perceber que não podemos confiar na opinião da multidão. Gente, opinião da maioria, governo da maioria, eu estou bem em paz com isso, tá? Mas não entendendo que a opinião da maioria não quer dizer que é certo, só quer dizer que é a opinião da maioria. Se a maioria estiver indo numa direção errada, a opinião da maioria é burrice. Uma das coisas trágicas que nós já vimos várias vezes ao longo da história é quando gera um pânico da multidão. A multidão sai correndo e pisa em cima de quem cai. Não é que a pessoa fala, vou pisar em cima, mas a multidão não pensa e sai correndo numa direção. Então, aqui é mais uma evidência clara de que Jesus sabia
que não podia confiar nessa popularidade, porque não era de coração, era oportunista. Seguindo um pouco mais, nós temos a travessia, quando Jesus vai andar sobre o mar. Vou falar mais ou menos rápido, foi um momento turbulento, eles foram atravessar o mar, e, no entanto, havia ondas muito fortes, e os discípulos foram, Jesus ficou. E Jesus vem andando sobre as águas, ou seja, há uma intervenção divina, provavelmente foi quando aconteceu a experiência de Pedro. O pessoal vê Jesus se aproximando, e aí eles, por alguma razão não, é claro, né? Alguém andando sobre a água no meio de uma tempestade, eles ficam apavorados, e aí Jesus fala, calma, sou eu. E aí Pedro diz, não, mas se é o Senhor mesmo, me chama. Pedro sai, no meio da experiência, ele desvia os olhos de Jesus, começa a ficar com medo, afunda, Jesus o resgata. Mas o que a gente lê nos últimos versículos, a partir do verso 22, é que a multidão toda tinha ficado do outro lado desse lago, né? E aí eles percebem que Jesus e os discípulos foram embora. Então eles pegam outros barcos que tem lá e vão atrás de Jesus. É a mesma multidão que participou da multiplicação dos pães. É a mesma multidão que queria proclamar Jesus rei à força. É a mesma multidão que acha que ele é o profeta. Mesmo grupo. Claro, algumas pessoas a mais, algumas a menos, mas assim, não é grupos diferentes, é o mesmo grupo. Aí nós chegamos, então, na conversa e no diálogo, onde Jesus finalmente vai dizer, eu sou o pão da vida. Começa assim, versos 25 a 27. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Jesus sabe o coração deles. Então ele fala assim, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus identifica que a massa, o grupo, a multidão, não está crendo, eles estão gostando dos pães, gostando da... Assim, e você percebe quase uma confrontação de Jesus, quase não, uma confrontação de Jesus. Ele usa para o ensino, mas ele usa para desafiar a fé. Então, eu queria que nós, tanto quanto possível, nos colocássemos no lugar da multidão. Eu e você. Nós estamos procurando Jesus, nós queremos, entre aspas, vantagens. Não é vantagem no sentido ilegítimo, mas alguém prometeu que Jesus me leva para o céu. E aí, Jesus, como é que é o negócio? Quando é que vai vir esse céu? Como é que acontece isso? E Jesus fala com eles assim, olha, vocês estão me seguindo não porque vocês estão impressionados comigo, mas porque vocês encheram a barriga. Essa expressão que ele usa, ficaram satisfeitos, era uma expressão usada para animais. Jesus era bastante provocativo, vamos dizer. E aí ele começa a fazer uma comparação. Ele fala, verso 27, não trabalhem pela comida que se estraga. Ele está apontando, gente, a expressão se estraga não é suficiente. Então, ele fala, comida terrena que vocês estão querendo, gente, isso não enche teu coração, enche tua barriga. O que Jesus está fazendo não é brigando com o povo, mas ele quer levar o povo a uma decisão mais profunda. Que aqueles que seguem a Jesus apenas pelas vantagens, quando vem a doença, vem o desemprego, vem a dor, vem a separação, vem a morte de um ente querido, larga Jesus tão rápido quanto juntou. Isso é um alerta para mim e para você. É um alerta também para grandes massas no Brasil que se dizem crentes, mas na verdade a vida deles é só assim, tá bom, eu quero vir aqui por causa da bênção. Né? Algumas igrejas que promovem muito isso. Então, eu vim aqui para cura. Agora, se o senhor não curar, eu vou embora. Eu vim aqui porque eu tenho muitas dívidas e eu vou dar uma oferta aqui e o senhor vai me dar dinheiro de volta. E tem igrejas que promovem isso. Não, se você der 100, Deus vai te multiplicar por 100 o que você der. Olha, financeiramente é um grande negócio, tá? Só que não existe, mas tudo bem. Jesus está querendo confrontar o povo, de novo, não é para castigar o povo, mas para aprofundar, depurar a sua fé. Então ele diz,
não trabalhem por comida terrena, vai encher teu coração. E ele continua dizendo, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Há uma comida eterna que resulta em vida eterna. Vocês estão olhando agora? Vamos olhar lá para frente. Continua falando e diz, qual o Filho do Homem lhe dará. Dará, eu vou dar para vocês. Não trabalhem pela comida aqui, mas pela comida eterna. Eu vou dar para vocês. Ou seja, o Filho é a fonte de graça. E, por fim, Deus, o Pai, nele colocou seu selo de aprovação. O Pai o aprovou, ou seja, ele é o Filho de Deus. Quase que tem o resumo do Evangelho aqui. Jesus está dizendo, gente, não corram atrás das coisas desse mundo. E não é isso que enche o teu coração. Venham atrás de mim, porque eu posso dar para vocês vida eterna. Jesus vai falar isso inúmeras vezes. Mas, obviamente, as pessoas não entendem, tá? As pessoas são um pouco lerdas de compreender a profundidade do Evangelho. E acho que isso é verdade na nossa vida também. Se acontece alguma desgraça na sua vida, alguma coisa triste, seja um filho que se desvia, seja a perda de um emprego, eu volta e meia preciso cuidar, porque a primeira coisa que vem na minha mente é onde é que foi que eu errei? E é uma pergunta até útil no sentido de, bom, quem sabe eu errei. Mas nós ainda temos uma mentalidade de causa e efeito com Deus. Ao mesmo tempo a gente vê alguém ser abençoado e a família tem e tal, você fala, o que você fez? Como é que você mereceu isso? A gente sabe que não é mérito, mas nós trabalhamos como se fosse. É muito curioso o nosso coração, que a gente percebe que é exatamente a mesma coisa que vai acontecer aqui. Jesus falou no 27, não trabalhem. E o pessoal pergunta no 28, o que eu preciso fazer então? O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Ele falou, eu vou dar para vocês. E o que eu preciso fazer então? Porque a nossa cabeça pensa assim, o que eu preciso fazer para ganhar? O que eu preciso fazer para garantir o favor de Deus? Como é que eu faço para ter um casamento feliz, para criar bem meus filhos, para ir bem na vida, sucesso financeiro? Agora, deixa eu dizer uma coisa, tem muitas dicas que a Bíblia dá para isso. Obviamente, se você gasta mais dinheiro do que você ganha, você não terá sucesso financeiro, isso é óbvio. Ao mesmo tempo, eu sou testemunha, e vários de nós, volta e meia Deus provê para nós de uma maneira inusitada, uma maneira que você nem imaginava. E não é por mérito, mas é pela sua graça. Verso 29, no verso 28 eles perguntam, o que eu tenho que fazer? Olha só a resposta de Jesus no verso 29. A obra de Deus é esta, presta atenção, crer naquele que o enviou. Crer naquele que ele enviou. Qual que é a nossa participação nessa obra de Deus? Crer. O que não quer dizer, e a Bíblia torna isso muito claro, que eu não vou ficar deitado em casa e falo, não, eu creio que Deus vai dar um jeito. Deus também vai trazer consequências, permitir consequências, a sua misericórdia, volta e meia, ele impede consequências, mas a obra dele, para nossa participação nessa obra, a vida eterna, Jesus não está falando da comida que enche a barriga, ele está falando da comida eterna. A nossa obra, a nossa participação, crer. Nós somos salvos pela fé. A gente sabe disso, a gente fala isso, e eu acho que Jesus está nos desafiando, especialmente quando a gente pensa em tempos de pandemia, né, gente? Essa é uma realidade um tanto quanto democrática. Não importa quanto dinheiro você tenha, pessoas com muito dinheiro estão falecendo com a pandemia, e gente muito pobre que não tem. Não estou dizendo que as consequências econômicas são democráticas, mas no momento de tanta insegurança, o que nos traz segurança? A palavra de Jesus é bem clara, crer naquele que ele enviou, crer em Cristo. Mais uma vez, versos 30 a 31,
Lembra que é a mesma multidão que participou da multiplicação de pães. Eles não viram Jesus andar sobre as águas, mas deram a volta. Olha só o que eles perguntam, versos 30 e 31. Que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Eles já viram, gente. Não, mas tá bom, então vamos crer em ti, mas o que você vai fazer? Me mostra um sinal. Repara, eles vieram atrás porque Jesus tinha feito um sinal. No dia anterior, eles queriam forçar Jesus a se tornar rei, porque eles tinham visto o sinal. E agora Jesus fala, vocês têm que crer em mim. Aí, o que o senhor vai fazer aí para provar? Gente, sinal maravilhoso é uma bênção, encoraja, mas não é garantia de fé. Eu passei, imagino que cada um de nós passou por momentos em que você pede de Deus alguma coisa, pede, aí Deus te dá essa coisa, você fica encantado, fica feliz, puxa, obrigado, Senhor. Passa 1, 2 semanas, nós estamos de novo. Ah, Senhor, mostra o teu amor por mim, por favor. Acabamos de esquecer, o povo de Israel passava, acho que a cada 2 semanas eles queriam apedrejar Moisés de novo. E a maioria de nós fala, ô povinho safado esse, né? Não tinha fé. Olha, eu desconfio que a gente estaria exatamente ali com ele, sabe? Ô Jesus, mostra o teu amor. Aí Deus mostra o amor. Passa 1 semana, Senhor Jesus, por que o Senhor me abandonou? De novo. Gente, a celebração da Páscoa é a celebração da maior prova de amor. É a essência, não que Jesus precisa provar coisa alguma, mas é o derramar da sua essência, é um evento que consegue encapsular, que consegue resumir, por assim dizer, que consegue conter esse amor de Deus. E a pergunta que eu faço para vocês é, você está se sentindo amado? Não precisa me responder, não. Porque a gente se sente amado, mas, puxa vida, era um momento da gente realmente... Mas o povo quer ver as obras ele vai fazer. Aí começa uma discussão, e aqui é que Jesus vai dizer, entre o pão da terra e o pão dos céus. O que eles falam é isso, que sinais você vai fazer? Moisés nos deu o pão do céu. Ele fez cair o maná no deserto. E Jesus, então, responde ao povo dizendo, primeiro, Moisés não deu o pão dos céus. Na verdade, ele foi apenas o agente. Quem deu o pão do céu foi Deus. Moisés só comunicou para vocês, vai cair amanhã um pão dos céus. É o Pai que dá o pão do céu verdadeiro. Estou aqui no verso 32. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. O maná, gente, era só um símbolo. E isso é importante para nós, para considerarmos o Antigo Testamento. Volta e meia as pessoas começam a clamar promessas que no Antigo Testamento foram feitas para o povo de Israel. De alguma maneira, reivindicar promessas que não foram feitas para nós. Um exemplo dramático que eu experimentei anos atrás, lá em São Paulo ainda, foi quando um casal sem filhos, nós estávamos no processo de adoção, e o casal sem filhos conversando conosco, falou, não, nós não vamos adotar, porque nós estamos reivindicando a promessa de Abraão. Falei, como assim? Não, porque Deus prometeu um filho de Abraão, e nós estamos reivindicando a mesma promessa. Eu falei, olha, não sei se eu sou esperto assim, mas para quem que Deus fez a promessa? Abraão, exatamente. Agora, tu pode pedir, não tem nenhum problema com isso. Mas a promessa não foi feita para ti. Não adiantou. Mas tudo bem, aí cada um tem que ver como é que vai viver. O fato é, Aná, ou as várias histórias do Antigo Testamento, são um símbolo que reflete o caráter de Deus. Não são promessas feitas para nós como igreja. Por fim, ele mesmo completa, pois o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O pão do céu é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus está dizendo, o pão do céu é Jesus. É ele que nos promete essa vida eterna. Repara que, de novo, Jesus está falando de vida eterna, vida celestial, encher coração, e o povo está falando, tá, então faz um sinal, me dá pão, me enriquece, e tudo aqui. E Jesus fala de vida eterna e o povo fala dessa realidade mais imediata. Isso é que eu chamo da miopia espiritual.
A gente não consegue ver, quem é míope sabe bem, né? Eu tenho uma visão perfeita, contanto que eu leio o que está quase encostado no meu óculos, no meu olho, assim eu enxergo. Eu sou míope. O míope enxerga muito bem a curta distância. Espiritualmente, muitos de nós somos míopes. Aquilo que está bem na nossa cara, nós entendemos. Aquilo que exige um pouco de fé, aquilo que está um pouco distante, fica embaralhado. Finalmente, verso 35 até o 40, Jesus faz a declaração. No 35 ele faz a declaração, eu vou ler do 35 ao 40, depois vamos comentar. Estamos encerrando. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou. Não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. E a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tem muita coisa aqui, eu quero fazer um encerramento para nós, dizendo assim: Jesus declara então: eu sou o pão da vida, eu sou o suprimento espiritual completo, eu sou o pão. E aqui é curioso, porque se você voltar comigo rapidamente aqui, ele fala no verso 4, João 1,4: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Depois lá em 1 João 5, se não me engano, versos 12 e 13, João registra de novo: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, pão da vida significa que a própria vida, a vida na qual todas as vidas, por assim dizer, se baseiam, é Jesus. Isso que ele é o suprimento espiritual completo. Isso que ele pode dizer depois: eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele fala de pão da vida, ele está usando um símbolo da alimentação para dizer: eu dou vida a vocês. Na verdade, eu sou vida. Longe de mim não há vida. E isso é uma coisa que afeta bastante a gente, porque não sei se você já parou para pensar nisso, eu já. Quando Deus promete para Adão e Eva que se eles comerem do fruto da árvore, certamente morrerão, eles comem e não morrem. Ou será que morrem? Na verdade, sim, eles morrem. Morrem espiritualmente e começam a sofrer a decadência uma morte que continua até hoje. E hoje, para completar, nós estamos matando o planeta. Então, assim, essa morte tem se acumulado. Jesus é a vida verdadeira. E aí ele continua falando e diz: vocês viram os sinais, mas vocês não creem, porque sinal não faz crer. Sinal, ele chama atenção, ele desafia, ele encoraja. Se você crê, o sinal pode aumentar a sua fé, mas sinal não faz crer. Milagre não faz crer. Milagre desafia o seu modo de pensar, desafia a sua fé ou falta de fé. E Jesus então diz depois: eu recebo do Pai aqueles que ele me deu e eu não perco aqueles que ele me deu. Eu recebo, eu acolho e eu não vou perder nenhum. Gosto muito como ele conclui no verso 40, que as pessoas depois agora vão discordar, mas, de novo, como ele finaliza dizendo: a vontade de Deus é que todo aquele que crer tenha vida eterna. Deixa eu parar aqui um pouquinho, compartilhar. Eu não sei como é que anda a sua vida hoje, acho que todos nós temos sido desafiados de muitas maneiras, né? Na nossa vida, vários de nós, no nosso sustento. Mesmo, e não é só pandemia, tá, gente? Antes da pandemia também nós éramos desafiados em tantas coisas, né? Eu imagino casamentos que
com muita dificuldade de sobreviver. Às vezes os dois são crentes, mas tem coisas não resolvidas, tem coisas não trabalhadas. Às vezes é um filho que desaponta, te frustra, te decepciona. Às vezes é um relacionamento de amizade que você queria muito preservar e você perdeu. Às vezes são sonhos profissionais que você tinha que caíram por terra. A pandemia só intensificou muitas dessas coisas. A minha mensagem central, quando Jesus diz eu sou o pão da vida, é que ele é aquele que pode dar a vida. Ele é a vida. Então, não consigo vida em nenhum outro lugar a não ser nele. Nessa época que nós estamos falando tanto de morte, nessa época que nós estamos falando tanto de perdas e de frustrações e de decepções, tanta gente, a própria fé abalada, eu não sei como é que anda a sua fé, quero orar por isso logo, mas nós somos chamados, nós somos desafiados, nós somos convidados por Jesus com essa frase, nos apropriarmos do pão da vida, que é Jesus, não é outra coisa. Quando ele fala de vida eterna, ele não está falando de um futuro longínquo, de uma vida que não acaba. Não é só isso. Vou concluir, gente. Leiam comigo aqui, me acompanhem rapidamente em João 17, verso 3. João 17, 3. Que João 3,16 nós conhecemos, fala da vida eterna. Vida eterna é um tema que aparece em João muitas vezes. E a primeira ideia, até pela formulação, é vida eterna é uma vida que não acaba mais. Eu vou viver para sempre, em ruas de ouro andarei. E eu acho que isso tudo é verdade, tá? Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas Jesus, em João 17,3, vai definir o que é a vida eterna. Presta atenção. Esta é a vida eterna, que te conheçam, Jesus orando a Deus, que te conheçam, o único e verdadeiro Deus, é Jesus Cristo a quem enviaste. O convite de Jesus para esse pão da vida é para que nós possamos conhecê-lo. A maior bênção que nós temos, a vida está em conhecer a Deus. Minha oração, e eu quero ver se nós temos alguma pergunta, se bem que estamos quase com... Como é que é o horário, Johnny? 10 horas ou já precisamos terminar? Desculpa, 10 horas que começa, está programado pelo menos para começar o culto lá. Ah, tá. Vamos ver. Pelo menos não está chovendo. Tá bom. Deixa eu então fazer uma oração, gente.